Esse podcast é apresentado por Isabelle, Júlia, Larissa e Yasmin, e é realizado em parceria com o Colégio Dinâmico e é baseado em pesquisas aprofundadas sobre o Iluminismo. A Confidência falhou, assim como a Conjuração Baiana, na década seguinte, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I outorgaria uma Constituição com fortes influências liberais. De maneira geral, podemos afirmar que a história de todas as nações ocidentais desde então foram fortemente pautadas por ideias e reflexões feitas por autores iluministas. Curiosidades sobre o Iluminismo. Características. A crença básica do Iluminismo era na razão e na ciência como o único caminho para a emancipação humana. O novo homem iluminista se preocupava cada vez mais com questões ligadas à vida cotidiana e despreocupado com questões religiosas. Pode desenvolver as relações comerciais. Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. A principal característica foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas exaltavam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião. Assim acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade, ainda presa ao conhecimento herdado da tradição medieval. Através de pensamentos filosóficos, sociais e políticos, os iluministas buscaram entender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Suas críticas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Economia. Em oposição ao mercantilismo, o Estado deveria praticar liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regular. Política. Contrário ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Os súditos deveriam ter mais direitos e serem trabalhados de forma igualitária. Todos deveriam pagar impostos e minorias como os judeus tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. Despotismo esclarecido. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem abdicação de seu poder absoluto. Assim, aqueles governantes faziam parte do despotismo esclarecido. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como o fim do colonialismo e do absolutismo e o liberalismo econômico. O iluminismo no Brasil. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. O movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798 e a Revolução Pernambucana em 1817. Características do Iluminismo. O Iluminismo rejeitava a herança medieval, por isso passaram a chamar esse período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nessa época. Principais pensadores iluministas:
Montesquieu, 1689 a 1755. Voltaire, 1694 a 1778. Diderot, 1713 a 1784. D'Alembert, 1717 a 1783. Rousseau, 1712 a 1778. John Locke, 1632 a 1704. Adam Smith, 1723 a 1790.